Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando com todas as bênçãos que nós precisamos. Ele vai continuar abençoando porque Ele já abençoou. Está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. Você lê. E que Deus venha iluminar os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, mas a gente sabe que é iluminar os olhos do vosso entendimento. E que você esteja ligado ao cabeça, o qual é Cristo. Iluminado os olhos do vosso entendimento, está lá em Éfeso capítulo 1, versículo 18. E ligado ao cabeça está no 22, no versículo 22. E em Éfeso também, no capítulo 4, no versículo 15, também ligado ao cabeça. Ele é o cabeça de todo homem, né? Está lá em também, que ele é o cabeça da igreja, está lá em Éfeso, no capítulo 5, do 25 e diante, né? E também está lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 10. Tá ok, meu amado? Meus amados irmãos, hoje, dia 4 de 10 de 2023, eu vim postar aqui umas mensagens, porque dia de finado, dia 2 aí de finado, é uma cultura no nosso país de alguns sistemas religiosos, né, tem por tradições de os seus congregados, seus membros, irem ao cemitério e aqui eles vão orar pelos seus mortos, pelos seus entes queridos, que um dia já se partiu e que deixaram saudade, e que as pessoas têm na mente, e não quero ofender a ninguém, quero que fique bem claro, não quero ofender a ninguém, mas que na mente de algumas pessoas, por ignorância, vão lá orar e fazer as suas rezas, certo? Pedir a Deus para que bote aquele ente querido num lugar bom, né? Num lugar aconchegante. Mas a gente já leu aqui em João, no capítulo 8, na mensagem passada, em João, no capítulo 5, no versículo 28, que todo joelho, irmão, vai se dobrar diante do Senhor. E que cada um vai confessar os seus erros com a sua boca. Seja de bem, seja de mal. E cada um vai ser julgado pelaquilo que praticou. Tá certo, meus irmãos? Então, significa que durante a tua vida que você viveu aqui, você vai dar conta dela ao juiz. Você vai se pôr diante do juiz. E quando você chegar nesse dia, você vai receber a sentença das práticas que você viveu aqui na terra e você praticou. E você vai receber a sua condenação ou a sua absolvição pelo aquilo que você praticou. Então, segue-se que não adianta, é idolatria alguém ir lá no túmulo, orar, até porque aquela pessoa que você vai lá orar por ela, ela está morta, ela não ouve nada, já morreu, já foi. Você pode passar o resto da tua vida ali orando que ela não vai ouvir. Tá certo, meus irmãos? É apenas uma tradição e uma ignorância do povo, porque não foram ensinados corretamente, por isso que fazem isso. Espero que vocês que vão ouvir essa mensagem não se sintam magoados por causa disso. Tá certo, meus irmãos? Porque aqui eu tenho um compromisso em falar a verdade, para que vocês andem na verdade, não andem num caminho errado
E no dia que você se pôr diante do juiz, você não vai dizer que o santo lhe enganou. Porque o santo, ele não engana ninguém. Quem engana é o impuro. É o que não é santo. O que não é santo, ele engana você. Agora, o santo não engana não, viu, irmão? Tá certo? Irmão, eu vou aqui abrir a minha Bíblia, aqui em Hebreu. Gostaria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia em Hebreu, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Diz aqui, ó. Ó, eu vou ler o 26, a partir do 26. Hebreu 9, 26. Diz assim, ó. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por toda, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ó, irmão, a gente tem que ler a Bíblia e saber que a Bíblia tem muitas linguagens de figura e que a gente tem que respeitar isso aí e tem que tentar compreender, porque Jesus falava por parábola e por linguagem de figura. E os judeus da época, eles compreendiam. Então, o versículo aqui está dizendo agora. Olha, agora. Vamos respeitar o agora do tempo da escrita. O agora era lá no passado ou é agora? Aqui é uma história que escreveram, que já aconteceu no passado. Então, o autor, quando estava escrevendo, ele disse agora. Ele estava escrevendo, mas já tinha acontecido. Ele está escrevendo aqui, ele está dizendo agora, mas agora já tinha acontecido. A história que ele estava escrevendo, naquela época, já tinha acontecido. Então, hoje, se eu ler agora, se você não tiver, se Deus não iluminar os teus olhos, você vai pensar que é agora. Mas olha o tempo da escrita. Então, tem que se respeitar o tempo da escrita. Aqui agora está dizendo, olha, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Ó, irmão, quando é que foi escrito isso aqui? A gente sabe que isso aqui foi depois da morte de Jesus e antes do ano 70. Ó, irmão, se aqui o autor está dizendo que Jesus tinha vindo e tinha aparecido já nos últimos tempos, como é que se prega que nós estamos vivendo os últimos tempos, se ele aqui já estava vivendo os últimos tempos naquela época? Me explica aí, doutor teólogo. Você, bacharelado, você que estuda teologia, explique isso aqui. Explique que nós estamos vivendo os últimos tempos, se esses irmãos aqui, Jesus aqui, já estava vivendo na época dele. 20 séculos atrás, ele já estava vivendo os últimos tempos. E como é que vocês pregam dizendo que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias? Seus bandos de herege.
seus bandos de mentirosos, seus falsos profetas. Tenham vergonha na cara e prega a verdade da palavra de Deus, pregue ela como ela é. Respeite o texto, respeite o contexto, faça conjugação verbal, porque vocês é doutores, têm anel de teologia, é mestrado, é bacharelado, vocês não respeitam. Aí vem aqui um analfabeto que tem a 5ª série e enfrega isso no focinho de vocês. Seus bandos de hipócritas. É o que vocês são. Tá certo? Deveria ensinar o povo, mas vocês não ensinam. Vocês enganam o povo para arrancar dinheiro deles. Porque o povo não estuda a Bíblia, então não tem conhecimento. Tá certo, meus irmãos? Mas estude a Bíblia, irmão, porque vocês vão ficar conhecedores e não vão ser enganados por esses lobos vorazes, né? Então aqui está dizendo que Jesus já estava vivendo o fim dos tempos, olha, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Olha, irmão, Jesus veio, apareceu nos últimos tempos, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Olha, o pecado é aniquilado pelo sacrifício dele ou é por você ir aí se batizar, aceitar Jesus, fazer esses rituais aí, dadismo, comer pão. Olha, irmão, ele tirou o pecado. E como que esse seu pastorzinho santo aí, que você chama ele de santo, diz que você é pecador? Agora aqui está dizendo que ele veio, fez o sacrifício, certo? Fez um único só, um só sacrifício, para aniquilar o pecado, para aniquilar, para tirar o pecado, pelo sacrifício do corpo dele, feito lá naquela cruz do Calvário. E como o pastor diz aí que você tem pecado? Mentindo para você. Ó, irmão, sabe por que você vive em erro? Porque você não estuda a Bíblia. Porque Jesus, ele tirou o pecado. E hoje, o pecado é chamado de obra da carne. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 em diante. Se você ler do 16, lá vai falar que você seja guiado pelo Espírito e não pela concupiscência da carne. Porque se você anda na carne, você anda pecando. Você anda fazendo obras da carne. Se você anda no Espírito, você é santo, você é puro, você é perfeito. Tá certo, meu irmão? Agora, se você é guiado pela lei, a lei é pecado. A lei traz consciência do pecado, né, irmão? Então tem que se estudar, não vou entrar nesses métodos, porque a mensagem é outra coisa. Então Jesus veio e aniquilou o pecado, ele tirou o pecado. Se ele tirou o pecado, qual foi o que sobrou para você, irmão? Nem na lei você vivia aqui, na época de Jesus você não vivia. Então, de quem foi que Jesus tirou o pecado? Daquele povo judeu que estava em pecado, transgredia a lei e eles pecavam. Pecado para o judeu, está lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4. Quem transgredia a lei, para o judeu, era pecador. Pecava, estava em transgressão. Então, se tivesse uma ou duas testemunhas que aquele irmão pecou, a lei de Moisés mandava apedrejar até a morte. Mas Jesus veio e trouxe a graça, absorveu aqueles irmãos que eram condenados à morte. Dá-se o caso da mulher lá que foi pega no ato do adultério. Os homens queriam matar ela, porque a lei de Moisés mandava, mas Jesus absorveu ela. Tá certo, meu irmão? Então, porque todos estavam debaixo de pecado. Nós já nascemos, nem lei existia. Como é que tem pecado? Então, você erra aí por falta de conhecimento. Você não conhece a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus. Quem deveria ensinar certo não ensinou a vocês e vocês andam num caminho errado. Depois vocês vão dizer que o santo lhe enganou. Mas é o que eu estou dizendo, o santo não engana, não. Quem engana é o falso. É o falso santo. O falso santo engana você. Agora o santo, ele prega a verdade, mostra aqui em linha com a palavra, ele não engana você.
porque ele não tem compromisso, ele não prega mentira, ele prega a verdade. Tá certo? Agora, o falso santo, ele prega a mentira porque ele quer manter o gado preso e enquanto o gado está no curral, a vaca está dando leite. Tá certo, meus irmãos? Aí aqui 27 diz, olha, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso, enfrentará o juízo. Olha, irmão, ao homem está ordenado nascer, viver e morrer. Após a morte, ele vai receber o juízo. De que, irmão? De tudo que ele praticou enquanto ele estava vivo. Então, é uma heresia, é uma idolatria, é uma feitiçaria. Respeito muito vocês que vão aos túmulos, lá dos seus mortos, fazer as suas rezas, fazer as suas orações, certo, meu irmão? Muitos vão até pedir perdão pelas coisas que fez aos seus mortos, mas está fazendo, irmão, uma coisa abominável a Deus. Por quê? Porque quem está morto lá não ouve, quem está morto lá não fala, quem está morto lá não pode perdoar mais os erros que você cometeu contra aquela pessoa. Enquanto ela viveu, você teve chance. Porém, muitas pessoas, enquanto seu ente querido estava vivo, não teve essa atitude de chegar até ele e pedir perdão de tudo que fez, porque ele estaria vivo e poderia dar o perdão a você daquilo que você cometeu. Como você não fez isso, você agora fica com ressentimento e vai lá no túmulo falar com o morto para ele, às vezes, perdoar aquilo que você cometeu no passado, sendo que você teve chance quando ele era vivo e você não fez. Quer fazer alguma coisa por alguém, irmão? Faça enquanto ele tem vida. Porque enquanto ele tem vida, ele está vivo, ele fala, e se você cometeu alguma coisa errada e você pedir perdão, cabe a ele perdoar ou não. Para Deus, irmão, quando você vai fazer essa atitude, mesmo que a pessoa não lhe perdoe, mas para Deus você já está perdoado pela atitude de você ir até a pessoa e pedir perdão. Se ela não perdoar, aí ela com Deus. Para Deus você já está justificado, porque você teve a humildade de ir lá e pedir perdão à pessoa. Tem gente que não perdoa, não. Você chega para uma pessoa e diz, irmão, perdoe aquilo que eu fiz com você. Ele diz, rapaz, perdoa não. Aí ó, irmão, é ele com Deus. Para Deus você já está perdoado. Tá certo, meu irmão? Então saia da ignorância e viva a verdadeira palavra de Deus. Tá certo, meu irmão? Então, irmão, o homem foi ordenado, isso aqui está em Hebreu, no capítulo 9, 28, 27, eu li do 26 ao 28, né? Ao 27. Agora eu vou ler o 28. Então o 27 está dizendo que ao homem foi ordenado viver, nascer, morrer. E após isso, vence, Deus vai dar a sentença. De onde vai botar ele. Deus vai dar o julgamento a ele. De onde ele merece ir. Se é morar com o papai na vida eterna. Ou se é de ele ir para aquele lugar, que eu não vou nem falar o nome aqui, que ele não gostaria de ir, mas por ele ter vivido aqui uma vida que não é justa diante de Deus, mesmo ele não querendo, ele vai, porque papai, ele é justo, ele não é injusto, e ele só manda para lá quem merece ir para lá. Tá certo, meus amados? Então, vamos estudar a Bíblia para poder compreender. 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Olha, o sacrifício de Cristo, ele foi oferecido uma única vez. E as religiões aí não oferecem Cristo diariamente aí? As religiões aí não levanta um pedaço de pão e sacrifica todo mês aí. Tem uns que é todo mês, tem outros que é toda semana. Sacrifica aí Jesus de novo. Tá correto isso aí?
Está em linha com a palavra isso aí. Anunciando que ele vai morrer todas as vezes que levanta. Paulo escrevendo aos Coríntios diz, olha, todas as vezes que você levanta esse pão e esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Vocês estão anunciando que ele vai morrer de novo. Porque se você é pecador e ele não tirou o pecado seu, então ele carece morrer de novo para tirar o pecado daquele que está em pecado. Porque diz que foi através do corpo dele. Será que vocês estão pregando em linha com a palavra? Será que vocês não se equivocaram? Será que vocês vão conhecer que está errado? Ou será que vocês vão dizer que eu sou um herege? Será que vocês torceram a palavra? Eu estou distorcendo. Aí vocês aí dizem que eu estou torcendo e vocês vão distorcer. Será que vocês têm coragem de dizer que eu estou pregando aqui pelo Espírito Santo de Deus? Ou vocês vão blasfemar e dizer que eu sou um herege, que eu estou blasfemando, que o que eu estou dizendo não é de Deus? Tome muito cuidado, viu, meus irmãos? Tome muito cuidado. Porque vocês podem estar blasfemando sem nem saber o que é uma blasfêmia. Porque os fariseus faziam isso com Jesus. Tudo que Jesus dizia, ele disse blasfema, blasfema, blasfema. Porque o que Jesus dizia era do Espírito Santo. E eles diziam que Jesus blasfemava. Mas quem blasfemava, na verdade, era ele. Porque eles atribuíam o que o Espírito Santo falava na boca de Jesus, eles atribuíam a Beelzebul, ao príncipe dos demônios. Então, eles estavam blasfemando e nem sabia que estava blasfemando. Vocês podem estar fazendo a mesma coisa. Então, muito cuidado, viu, meus irmãos? Então, diz aqui, olha. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Olha, irmão, diz que ele apareceu uma segunda vez para tirar o pecado de muitos. Presta atenção, muitos não são todos. Ó, ele ia tirar o pecado de muitos. Não era de todos. Então, muitos não são todos. Então, tinha pessoas naquela época que Cristo não queria tirar o pecado. A gente se vê bem nos religiosos, nos fariseus, nos hipócritas, nos saduceus. A gente está vendo que eles sempre retrucavam com Jesus. Eles nunca aceitavam a verdade de Jesus. Será que o sistema religioso não está fazendo isso nos dias de hoje? Chama Jesus de mentiroso? Tem irmãos aí que a gente prega essa verdade e ele usa os versículos da Bíblia para refutar, achando que está me refutando, mas ele aqui está refutando Jesus. Ele, quando usa versículo da Bíblia e manda para mim, ele acha que ele está me refutando. Não. Simplesmente ele está chamando Jesus de mentiroso. Ele está dizendo que Jesus é um falso profeta, é um falso mentiroso, porque aqui eu estou pregando o que Jesus escreveu. Aqui eu estou lendo. Se o falso profeta, se é falso profeta, não sou eu, é Jesus. E se aqui quem escreveu foi o apóstolo Paulo, também o apóstolo Paulo foi um profeta mentiroso, foi um apóstolo mentiroso, e que quem mandou escrever ele foi Jesus. Todos dois é mentiroso. Tá certo, meus amados? Então, tome muito cuidado, meu irmão, para você não blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus disse que qualquer coisa que você disser contra a ele será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nem nessa terra e nem no tempo vindouro será perdoado. Tome muito cuidado, viu, meu irmão? Tome muito cuidado, preste muita atenção. Então, irmão, diz aqui que Jesus, ele veio e fez o sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Olha, muitos não são todos.
Então, tinha pessoas naquela época que os pecados dela não iriam ser tirados. Se você ler, for lá no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, você vai ver que aqui está contestando com os fariseus daquela época, que Jesus pregava por parábola, para que eles, vendo, não enxergassem, não entendessem. E ouvindo, eles iam ver com os ouvidos, mas não iam compreender, para que os seus pecados não lhe fossem perdoados e eles não fossem salvos, irmão. Olha aí. Então, muito cuidado, irmão, porque se você não andar na verdade, você não vai ser. Marcos, capítulo 4, versículo 10 ao 12. Vá lá e leia. Foi Jesus quem decidiu assim. Foi Deus quem quis assim. Ninguém tem nada a ver com isso. Ele resolveu salvar uns, condenar outros. O problema é dele. Eu vou morrer, ainda que eu me encaixe nos condenados, eu vou falar por mim. Mostra-se que dois caminhos. O caminho de quem é justo, de quem anda na verdade, e o caminho de quem anda na imundícia, anda na mentira, nas trevas. E aqui mostra o caminho de quem anda na verdade, na santidade, na luz, obedece a Cristo, e aquele que não obedece, anda nas trevas, na escuridão, e não obedece a Cristo. Então, eu vou falar por mim. Ainda que eu me encaixe aqui, nesse caminho de treva, porque eu tenho falhas, eu falho, certo? Eu vou morrer crendo e tentando cada dia ser mais justo, ser mais santo, obedecer mais a Ele, acreditar mais na palavra dele. Ainda que eu tenha uma surpresa de que naquele dia ele chegue e diga: você vai para aquele lugar que você não queria, mas vai. Aí eu vou respeitar o meu Criador e não vai ser o que eu gostaria, mas eu tenho que ir porque Ele é o dono da vida, Ele é o Criador, o que Ele fizer está certo. Mas eu vou morrer crendo na verdade, na santidade, na justiça, obedecendo a Ele, pregando a verdade, andando de linha. Tá certo, meus irmãos? Uma reflexão para vocês pensar aí em qual dos dois caminhos aqui você se encaixa. Eu vou morrer fazendo por onde me encaixar nesse caminho aqui da verdade, da santidade. Então, diz aqui que Jesus fez o único sacrifício por muitos, para salvar muitos. Muitos não são todos. Aí está aqui. Aparecerá segunda vez, aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Irmão, aqui o texto está dizendo que ele ia aparecer uma segunda vez, não para tirar pecado. Por quê, irmão? Porque a primeira vez que ele apareceu, ele tirou o pecado. E qual foi a primeira vez que ele apareceu, irmão? Quando ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele pregou, ele cumpriu a lei, ele nasceu na lei. Jesus nasceu na lei, está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, certo? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz que ele não veio abrogar a lei, veio cumpri-la. Ele veio cumprir a lei de Moisés, ele não veio abrogar, e ele não veio anular as advertências dos profetas. Os profetas vinham para advertir o povo, mas o povo não recebeu, matava todos
que era enviado. Então Jesus veio e cumpriu a lei. Ele nasceu na lei, viveu na lei e cumpriu a lei. Lá onde se está em Mateus, que está dizendo, entre Mateus e Malaquias, que está uma página em branco, que está dizendo que é Novo Testamento, alguém botou ali erroneamente, eu não sei por quê, porque quem escreveu essa Bíblia foi um padre, ele não entendia nem de lei nem de graça, porque o Novo Testamento não é lá, lá se botou um Novo Testamento erroneamente, está escrito aqui, é a verdade? É não, porque o Novo Testamento se começa lá em João, capítulo 19, do versículo 30 em diante. Quando a mãe Maria Madalena vai lá no túmulo e quando chega lá não encontra Jesus. Então ali começou a graça, ali começou a nova aliança, ali começou o Novo Testamento. Então quem botou aqui, em Mateus, botou erroneamente. Esses 4 livros aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos que contam a história do judaísmo, do nascimento de Jesus até a sua crucificação. E vai narrando, né, a crucificação, que se dá ali também, até a vinda de Jesus, que ficou de vir julgar o povo de Israel, né, o povo de Israel, no ano 70, que é a segunda vinda dele para julgar a nação de Israel. Espiritualmente, quando ele ressuscita, já é a segunda vinda dele espiritualmente. E também corporeamente, porque ele ressuscitou no corpo de carne ainda e apareceu para os 12 discípulos num corpo de carne. Segunda vinda dele. Entendeu? Dá uma segunda vinda dele de 2 formas diferentes. Reencarnado para os discípulos e em espírito, uma luz muito forte. Paulo ouvindo só a voz dele quando ele ia para Damasco, que ia prender o povo que pregava a palavra de Deus para trazer para Jerusalém para ser crucificado e morto lá porque pregava Jesus. Tá certo, meus amados? Então tem que ler a Bíblia, estudar. Eu já tenho várias mensagens aí que falam sobre a vinda de Jesus. Está lá nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Está lá tudo escrito, né? Os irmãos acompanham aí, né? Sobre a vinda de Cristo. E lá está explicando todos os versículos. Depois eu vou trazer uma mais aprofundadamente sobre a vinda de Cristo, mostrando todas as passagens da Bíblia que Jesus ficou de vir para julgar aquela geração, aquele povo daquela época, aquela nação. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos aqui para frente, porque Jesus está falando aqui o escritor aos Hebreus, que eu acredito que é o apóstolo Paulo, que a epístola dos Hebreus está sempre pondo ela superior à de Moisés. Então, as epístolas de Paulo têm esse mesmo sentido. Não tem aqui o nome do autor, mas nós cremos que foi o apóstolo Paulo, nós da graça, né? Então, Jesus aqui estava dizendo que ia aparecer uma segunda vez para tirar o pecado. Tirar o pecado de quem, irmão? Daquele povo judeu que estava em pecado. Porque Jesus, na cruz do Calvário, lá em Colossenses, diz que ele aboliu ordenança e mandamento da lei. Tudo que era ordenança e mandamento da lei, no Colossenses 2,13, diz que ele cravou lá na cruz do Calvário, certo? Tudo que era ordenança e mandamento da lei, ele cravou na cruz do Calvário. Então, a lei de Moisés, ela foi abolida na cruz do Calvário. Quem é que estava em pecado, irmão? Era aquele povo que estava debaixo da lei de Moisés. Eles viviam debaixo da lei de Moisés. Então, ele estava em pecado. Você nasceu, nem lei existia. Como é que você estava debaixo de pecado? Você estava lá para estar debaixo da lei? Não estava, irmão. Então, tem que ler a Bíblia, compreender, aceitar a verdade,
tirar essa religiosidade que pregaram a você mentindo, o chamado homem passando por santo de Deus, pregaram aí a vocês mentira. Passaram a vida inteira enganando a vocês. E vão continuar enganando, porque não é vantajoso para eles contarem a verdade a vocês, depois de ter enganado vocês há muito tempo. Fica feio. Então eles vão empurrando com a barriga, vão arrumando um jeitinho de ir sempre mentindo para vocês. Tá certo, meus irmãos? Então, estuda a Bíblia, lê a Bíblia, para vocês não ser levados por vento de doutrina. Foi o que Paulo pregou a Timóteo, né? Então está dizendo aqui que Cristo ele ia aparecer uma segunda vez para aqueles que o aguardavam, não para tirar pecado, mas para trazer salvação. Por quê, irmão? Porque na lei de Moisés, as pessoas morriam e ficavam num chamado lugar, seio de Abraão, aqueles que morriam com Cristo. E quem morria sem Cristo ficava no Seol, no Hades, esperando o julgamento. Então Jesus veio no ano 70 para julgar Israel. Ali ele veio para resgatar aqueles que viviam debaixo da lei, aqueles que tinham morrido debaixo da lei. Então ele estava no seio de Abraão, o que era deles, ele levou com ele. Os que não eram, ele deu a sentença para as pessoas terem o direito de ir morar naquele lugar que não quer, mas mesmo assim ia morar. Por quê, irmão? O que é que Cristo levou lá para o céu? Aqueles irmãos que tinham morrido? Não. Ele levou o Espírito. Eu já mostrei para vocês, está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, que a matéria, o corpo, volte à terra de onde veio, fica aqui na terra, não sobe lá para cima, porque a sua carne é pecador, ela não se submete à lei de Deus, está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 7, como ela não se submete à lei de Deus, ela permanece aqui na terra, certo? Ela vai ser enterrada, ela vai ser destruída e não vai sobrar nada, porque Jesus já tinha dito, a carne para nada presta. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o meu espírito, o teu espírito, ele vive eternamente, ele não morre. Então, os que são de Cristo, ele levou o espírito lá para cima, que é o que bate aí com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o espírito volte a Deus de onde veio. Seu espírito veio de lá e vai voltar para lá. Tem muitas pessoas aí que tem 30, 40, 50 anos, não sabe de onde veio o espírito dele e nem sabe para onde vai. Porque ele pensa que Jesus vai ressuscitar esse corpo dele de carne e ele vai lá para o céu, para quando chegar lá no céu ele vai reinar com Cristo. Agora, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 17, está dizendo que o que recebe a abundância da graça, está aqui, eu estou pregando hoje a abundância da graça, se você crer, você recebe. Diz que reinarão em vida aqui na terra. Você está no reino de Deus, nós estamos reinando, estamos aqui no reino de Deus, porque Jesus morreu, foi assunto ao céu, o reinado dele durou do nascimento dele até o ano 70, quando veio julgar Israel, e diz que ele subiu, entregou o reino a Deus, e Deus mesmo é quem reina hoje nós na nossa vida. Seria uma heresia eu dizer que Jesus reina na tua vida. Jesus reinou na vida daquele povo judeu daquela época. Aí é correto. Tanto Jesus de Nazaré como Cristo ressuscitado reinou naquele povo. Tem muitos irmãos aí da graça que por falta de conhecimento, pela uma ignorância também espiritual, que mete o sarrafo nos outros aí, certo? Mete o sarrafo nos outros, dizendo que os outros estão esperando Jesus de Nazaré, e quando ele diz que Cristo está habitando em nós, nos dias de hoje, isso é heresia também, irmão. Estude mais a Bíblia, faça a conjugação verbal, que você vai ver, você da graça vai ver, que Jesus não habita em nós. Quem habita em nós é Deus mesmo,
Está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 9 ao 11. Agora, o Espírito que habitou em Jesus, que é o próprio Deus, aquele Espírito que habitou em Jesus, é o mesmo Espírito que habita em mim e você nos dias de hoje. Então, seria uma heresia, seria uma idolatria, seria uma feitiçaria eu ensinar que Jesus Cristo mora dentro de você. Agora, vocês não vão receber. Eu sei disso. Por quê? Porque a mente de vocês está contaminada com Jesus. E não é correto pregar Jesus nos dias de hoje. Era correto pregar nos dias de Paulo. Foi através dele, tudo foi através dele, a gente reconhecemos. Agora, quem habita nos dias de hoje, dia 4/11/2023, é Cristo Jesus. Não, é Deus mesmo, o mesmo Espírito de Cristo Jesus, que é o próprio Deus, que habitou naquele corpo de Jesus de Nazaré, aquele mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, aquele mesmo Espírito habita em nós mesmo hoje, que é o próprio Deus que habita em nós. Então, Deus mesmo habita em nós. Não é Jesus de Nazaré. Não é o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado foi para aquele tempo, para o povo judeu, durou até o ano 70. Quando ele sobe ao céu, que ele entrega o reino ao Pai, Jesus não reina mais. Quem reina agora não é mais o Filho, é o Pai. Tá certo, irmão? Então, nós estamos no reino de Deus, certo? Nós estamos reinando em vida, obedecendo o próprio Espírito de Deus. Não sei se é Colossenses ou é em Efésios, os irmãos confiram aí. Vocês lêem Efésios 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2. Vocês lêem do 11 em diante. E vocês lêem Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Pode ler esses versículos. Lê todos eles. Do 11 até o 16. Efésios 1, do 11 ao 16. Efésios 2, do 11 ao 16. Colossenses 1, do 11 ao 16. Colossenses 2, do 11 ao 16. Lá vai revelar tudo que você precisa sobre o evangelho da salvação, sobre a vida que aquele povo judeu levava, como era a vida dele, o que Cristo fez, as ordenanças, os mandamentos. Lá está falando que quando você creu no evangelho da verdade, está aqui o evangelho da verdade, está sendo pregado agora. Lá está falando sobre ordenança e mandamento. Lá está falando que ele tirou da potestade das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho se dá do nascimento, quando ele está lá pregando, até o julgamento, até o ano 70. Então, Jesus nasceu, viveu, mas ele começou já com 12 anos, ele já estava lá no templo, ele disse que já estava cuidando da obra do pai dele. Então, significa que ele já estava administrando as coisas do pai, já estava tomando de conta. Então, a gente sabe que quando ele nasceu, ele pequenininho, ele não cuidava ainda das coisas do pai. Mas aparece uma passagem na Bíblia que com 12 anos ele já pregava no templo. E quando interrogaram ele, ele disse que era necessário cuidar das coisas do pai dele. Então, a gente se entende que ele já estava reinando. Ali era o reino do Filho do seu amor. Entendeu, meu irmão? Durou até o ano 70, quando ele vem e julga Israel, e ali ele dá a sentença àquele povo. Dali para cá, ele sobe ao céu, entrega o reino a Deus, e aí Deus reina, aí é formada a igreja. De lá para cá, a igreja já não está mais debaixo da lei, porque ainda depois que Jesus morreu, ainda se cruzava duas alianças, a graça e a circuncisão e a incircuncisão. A incircuncisão foi dada
pronto, vou dar o nome aqui, que eu não sei dizer esses nomes. Foi coubida a Paulo, foi dada a Paulo, para Paulo pregar os gentios. E a circuncisão foi dada aos discípulos para pregar as 12 tribos de Israel. Vai estar lá em Tiago, servo de Deus, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, né? Então, lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 6 em diante, até o 11, vai falar lá que também Pedro, Tiago e João pregavam a circuncisão e eles deram a destra, a mão, a comunhão com Paulo, para Paulo lhe pregar a circuncisão aos gentios e eles aos judeus. Tá certo, meus irmãos? Então, se estuda a Bíblia para que os irmãos aí, né, não caia nas heresias, invento de doutrina. Então, está dizendo aqui que Jesus ia aparecer uma segunda vez, não para tirar pecado, mas para dar salvação àqueles que o aguardavam. Quem era que aguardava? Era aquele povo judeu, porque eles tinham morrido e estavam aguardando o julgamento que viria. E aqui o texto está dizendo que Jesus já tinha aparecido nesses últimos tempos, nos últimos dias, né? Então, ia se passar aquela geração. Do ano 70 para cá, se criou uma outra geração. É uma nova era, é uma nova geração. Tá certo? Se deu, na realidade, espiritualmente, se deu quando Jesus morre. Mas a nova geração pura, sem pecado e sem defeito e sem mácula, a Igreja Santa, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, está dizendo, essa Igreja Santa aqui, pura, sem mácula, sem defeito, se dá do ano 70 para cá, porque Paulo pregou, mas nas epístolas de Paulo, tem muitas coisas que Paulo fez que não deveria fazer. Mas ele vem alertando de que quando ele era menino, praticava coisa de menino, fazia coisa de menino, pensava como menino. Mas ele vem alertando, diz que quando ele chegou à maturidade, quando ele chegou adulto, ele deixou as coisas de menino e começou a praticar as coisas de adulto, as coisas maduras, teve entendimento e passou a pregar a justiça de Deus, a graça pura. Hoje, nós ainda temos alguns conceitos de Paulo e ainda pregamos muitas coisas erradas, como se pregar hoje que o Cristo ressuscitado habita em mim, vive dentro de mim. Não vive, irmão. É heresia. Então, isso é maturidade, isso é alimento sólido, isso é quem tem suas faculdades excitadas com a verdade. Está lá em Hebreu, no capítulo 5. Os irmãos vão lá estudar, que aí os irmãos vão ver que o que eu estou pregando aqui está tudo certinho. Ó, irmão, eu disse a você, os assuntos é muito longo. Então, amanhã ainda vai ter uma outra mensagem da gente falando sobre os mortos, porque hoje fala-se dos mortos, mas os irmãos compreendem. A gente tem que estudar e entender bem direitinho, que é para não ser levado por vento de doutrina. Então, irmão, aqui está dizendo que Jesus apareceu uma segunda vez, não para tirar o pecado. Ó, irmão, se Cristo morreu e tirou o pecado, e você está aguardando ele vir, ó, irmão, como é que Cristo vai aparecer para você se ele vai vir e não vai vir mais para tirar pecado? Porque o pecado ele já tirou na primeira. Então, se você é pecador, você não vai se encaixar aqui, porque você tem pecado e Cristo não vai vir mais para quem tem pecado. Cristo vai vir para dar salvação. Vamos atualizar nos dias de hoje. Vamos atualizar nos dias de hoje. Então, naquela época, como Jesus não tinha dado o julgamento de Israel, não tinha arrebatado a igreja, então aqueles irmãos morriam, ficavam lá no túmulo. Outros ficavam, diz que o espírito ficava no seio de Abraão.
ficava num lugar de descanso. Então, Cristo fez isso no ano 70 com aquele povo. De lá para cá, vamos atualizar de lá para cá. De lá para cá, o que é que acontece hoje? Irmão, na hora que você bata as botas aqui, agora, na hora que você morre aí, que você cai, que Deus toma o teu espírito, a tua carne vai ao pó, cai no chão, você morre, o teu espírito já aparece diante do trono da graça. E lá você vai receber ou a salvação ou a condenação. Estou atualizando para os dias de hoje. Não existe um arrebatamento espiritual. Os chamados santos, aí que você chama de santo, que é mentiroso, eles passaram a vida inteira enganando vocês. Certo? Agora aqui, o herege, que vocês vão dizer que eu sou herege, vão dizer que eu sou um falso profeta, vão dizer que eu sou um mentiroso, vão dizer que eu sou um desigrejado, vão dizer que eu sou um desviado, vão dizer que eu apostatei da fé, vão dizer que eu sou um falso profeta, que eu estou em treva, que eu não tenho comunhão com vocês. Vocês vão atribuir isso aqui. Muitos vão dizer que eu sou um mentiroso, vão atribuir isso aqui, dizer que eu sou do diabo, que eu sou de Satanás, que eu sou um Beuzebu. Tá certo, meus irmãos? Muitos vão dizer isso, mas estude a palavra, não vá julgando sem não conhecer o que está dentro da... Não julgue o livro pela capa. Conheça primeiro o conteúdo. Pega os versículos que eu anotei aí, estude uma vez, estude duas, e você compare com o que pregaram, passaram a vida inteira aí pregando a vocês, se quem que está falando a mentira, quem que está pregando a verdade ou quem que está pregando a mentira, quem é que está lhe enganando, para que vocês não sejam condenados pela ignorância. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, irmão, significa que se Jesus vem uma segunda vez, e se você está em pecado, você não vai se encaixar, não vai receber a salvação, porque ele vai aparecer uma segunda vez para quem não tem pecado. Está aguardando a salvação. Então, durante a vida que você vive aqui, cuidado para você não andar no caminho de pecado, que leva à condenação. Ande no caminho de luz, que leva à salvação. Então, quando você morrer, teu espírito sobe a Deus, o teu corpo vai para o túmulo, lá vai ser enterrado, a terra vai comer, não vai sobrar nada, seu corpo vai ser comido aqui na terra, não vai sobrar nada dele, vai permanecer aqui na terra. O seu espírito sobe a Deus e lá você vai receber a sua sentença, para onde o juiz vai botar você. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui uma reflexão para o dia dos mortos, que você não venha mais fazer essa idolatria, não quero ofender a ninguém, estou pregando aqui a verdade, certo, meus irmãos? Amanhã nós vamos ver outros textos que falam sobre os mortos, e os irmãos vão compreender, tá certo, meus irmãos? A mensagem já ficou grande, esses assuntos a gente tem que explicar muito explicadinho. Eu creio que os irmãos aí entenderam bem direitinho, né? Porque aqui está explicado bem direitinho. Não tem mentira aqui, certo, irmão? Posso até ter errado em alguma coisa, mas não tenho intenção de levar vocês ao erro. Por quê, irmão? O canal aqui, a minha preocupação é de não levar uma mensagem errada para vocês. Por quê? Porque quando eu levo uma mensagem errada e mentirosa a vocês, eu não estou edificando vocês. Eu estou destruindo. Certo? Eu estou ensinando uma doutrina errada. E quando eu ensino uma doutrina errada, eu desvio você da verdade. Eu não lhe edifico. Em vez de eu lhe edificar, em vez de eu deixar o seu templo bonito, o seu edifício bonito, eu destruo ele. Então, eu sou culpado
de ter passado a vida inteira aqui ensinando uma doutrina errada a você. Então, tome muito cuidado no mensageiro que traz uma mensagem até você. Preste atenção se o mensageiro é santo ou se o mensageiro se passa por santo. Esse que se passa por santo, nós vamos dar o nome de cão guloso, de imundo, de falso profeta, de falso Cristo, pregando um outro Cristo que não está em linha com a palavra. João disse, provai de todos os espíritos, retende o que é bom. Não é, irmão, não é pecado você provar de todos os espíritos. Prove, é bom, tem que provar, para saber qual é o verdadeiro. Então, analise, estude e chegue a uma conclusão. Como o apóstolo Paulo diz, ó irmão, o que eu vou dizer, me suporte na minha loucura, mas o que eu vou dizer, julgai vós mesmos. Ó irmão, julga a mensagem, estuda a mensagem, antes de julgar. Estuda a mensagem, depois vocês julguem aquilo que vocês ouviram. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Ó irmão, peço que dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe. Ó irmão, eu prego essas mensagens aqui, a maioria dos irmãos nem olha. Muitos vezes, irmão, sabem que é verdade, mas não compartilha. Porque está no sistema religioso, vive no engano e prefere ainda viver no engano. Não deixe, irmão, o sistema religioso para viver na verdade e andar na verdade. Ó, irmão, Salomão, o sábio Salomão, disse que era melhor estar na presença de Deus um dia é melhor estar na justiça de Deus, viver a verdade de Deus, nem que seja um dia só, de que estar em festa, em banquete, arrodeado de gente que não anda na verdade. Porque, irmão, nesses lugares que estão cheios, e lá não prega a verdade, não é Cristo que habita lá. Cristo não se manifesta lá. Mas se você estiver na sua casa, se reunir, não estou dizendo que você não frequente esses lugares, problema seu, se quer frequentar, frequente. Se lá tiver verdade, eu mesmo não frequento, porque eu não acho verdade lá. E já fui em alguns cantos, e já mostrei essas verdades, eles também não aceitam lá, não têm humildade de aceitar, certo? Então, eu não frequento esses lugares. Se um dia me chamar para qualquer lugar e deixar eu pregar as verdades, eu posso pregar. Agora, não vou debater evangelho, que evangelho não se debate. Não entre em contenda de palavra. Evangelho se prega. Reconheça quem está errado e seja ministrado o evangelho verdadeiro. Não tem um problema de ir num canto desse, em qualquer um lugar desse, não. Não tem um problema, não. Agora, eu não vou dar meus ouvidos para ouvir fábula, para ouvir mentira, idolatria, feitiçaria. Eu não. Prefiro viver aqui na verdade, andando na verdade, conhecendo a verdade e pregando a verdade onde eu chegar. Deixa a graça e a paz, compartilhe, dê um joinha, dê um like. Né, irmão? Mas tem irmão que a mentira, eles compartilham milhões e milhões e fica mandando para os outros. Vou deixando a graça e a paz. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que habite em mim e você. Amém.